Deus querido, Pai amado, estamos aqui na Sua presença, Senhor querido, em mais um início de Casa Firme, no propósito dos 52 dias, Senhor, com essas pessoas que têm sido tão fiéis, meu Pai, que têm plantado a semente certa para o futuro, meu Deus, que têm plantado aquilo, Senhor, que quer colher daqui a pouco, Senhor, daqui a alguns dias, semanas, meses, anos, Senhor, ao longo de toda a sua vida, porque toda semeadura que nós fazemos, meu Pai, nós não sabemos quando ela vai germinar, frutificar, mas nós sabemos que ela vai. Então tudo que nós plantamos de bom, nós vamos colher. Tudo que plantamos de ruim, de negligência, nós também vamos colher. Então que haja, Senhor, esse entendimento no coração de cada um, para que nós venhamos a ser pessoas intencionais o tempo todo, Senhor. Plantar o amor, o respeito, a integridade, os valores. Respeitar, meu Pai, a Sua palavra, respeitar, meu Deus, os sentimentos das pessoas, não julgar, meu Deus, não criticar, não falar, cuidar da nossa vida, cuidar da nossa família, cuidar dos nossos assuntos, meu Pai. Plantando todo o tempo, Senhor, a boa semente, fazendo aquilo que o Senhor nos manda fazer, Senhor, de sermos luz e sermos sal. De por onde nós formos, meu Pai, nós sermos essas testemunhas do Senhor. E podermos mostrar que o Senhor está conosco, que o Senhor está na nossa vida, que o Senhor fala pela nossa boca, que o Senhor está aqui refletido através das nossas obras. Então eu te peço, Senhor, que não seja mais um dia, porque tudo que nós temos é hoje. Que seja o dia, Senhor, o dia em que nós tomamos decisões, porque ao longo do dia, de todos os dias nós tomamos milhares de decisões. Quantas delas será que são corretas e quantas será que são ruins? Então que cada vez mais, Senhor, haja esse alinhamento daquilo que nós queremos com aquilo que o Senhor quer. Porque se nós conseguirmos alinhar a nossa vontade com a do Senhor, vai dar tudo certo. Teremos nossos desafios, mas nós veremos o progresso. Nós veremos o avanço, nós veremos cada vez mais as coisas se encaixando e as coisas acontecendo, meu Pai. Porque é o que nós já falamos, o progresso nos realiza. Uma vida sem progresso é uma vida infeliz, uma vida triste. Mas uma vida com progresso, ela traz a alegria para a nossa alma. Nós vemos o avanço das coisas e cada vez mais podemos sonhar mais alto porque temos alcançado novos patamares na nossa vida, Senhor. Então eu te peço, abra as nossas mentes, abra o nosso coração para que nós possamos ouvir o Senhor. Saber que sabemos, meu Pai. Não distraídos praticando mais alguma coisa, ocupados com mais alguma coisa, não. Que esse é o dia que o Senhor fez para nós. Que nós viemos a nos alegrar e aproveitar ao máximo cada oportunidade que se deparar no nosso caminho. Se fizemos algo, Senhor, que possamos ter entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa por palavras, por pensamentos, por sentimentos que tenhamos carregado, alimentado, que o Senhor nos ajude, meu Pai, a simplesmente colocar isso para fora, e o que entra na nossa vida seja somente a fé, o amor, o Espírito certo, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela vida, obrigado por essas pessoas. Eu peço que o Senhor venha abençoar cada uma delas, obrigado por todas essas que estão nas igrejas, meu Pai, que estão pela transmissão, que passarão por essa igreja, passarão pelo altar, meu Deus, passarão pela transmissão, que cada culto, meu Deus, cada oração que for feita neste dia, nessas 25 horas de oração em prol da família, Senhor, que sejam respondidas e que possamos ver, meu Pai, ouvir milhares e milhares de testemunhos, meu Pai, da Casa Firme, testemunhos dos projetos de conquista, dos 52 dias, que possamos finalizar este ano, meu Pai, realmente testemunhando como o Senhor foi bom, como as coisas fluíram, meu Pai, como vivemos o melhor tempo das nossas vidas até então, e por mais que nós não saibamos como pode melhorar, Senhor, nós temos a certeza que ano que vem, e assim será todos os anos da nossa vida, serão sempre melhores, serão sempre de avanço, sempre de crescimentos, meu Pai, porque na nossa vida
no nosso padrão, na nossa mente, na nossa fé, não há lugar mais para retrocessos, não há lugar mais para estagnação. Essa é a nossa fé, meu Pai, sempre para frente, sempre olhando para o alvo, nunca olhando para trás, sempre avançando no Senhor para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, nós chamamos e te agradecemos. Amém, amém e amém, graças a Deus. Bom dia, tudo bem? Pode sentar, pessoal. Muito obrigado, bom dia a todos da transmissão, que Deus abençoe a todos vocês também, viu? Muito bom. Fala comigo por gentileza, pessoal. O progresso nos realiza. O progresso nos realiza. Uma vida, como nós acabamos de falar aqui na oração, uma vida sem progresso é uma vida infeliz. Então nós precisamos ver as coisas caminhando. E é o que nós ouvimos recentemente, uma das palavras da bispa, né? Tem aqueles dias que parecem os dias ordinários, né? Aqueles dias comuns, que nada parece que está acontecendo, parece ser mais um dia comum. Mas quando nós estamos lá plantando a coisa certa, nós estamos acumulando coisas boas. E mais cedo ou mais tarde, nós vamos ver aquilo realmente começa a ir para um ritmo, começa a acontecer alguma coisa, começa a ter aquele progresso. Isso em tudo na vida. Quando você começa a mudar o seu padrão, talvez em volta de você não veja mudança em ninguém. No marido, na esposa, nos filhos, o seu padrão está sendo mudado. Aí você parece que não está acontecendo nada. Mas aí você começa a ver um detalhe aqui, um detalhe acolá. Quando você começa uma mudança na sua rotina, você começa a ler mais, você começa a ter uma disciplina diferente, parece que é complicado, né? Mas daqui a uma semana, um mês, 6 meses, um ano, você começa a ver os resultados disso. O seu vocabulário, a maneira de você pensar. Quando você começa uma atividade física, tá lá aqueles meses, parece que não está acontecendo nada, mas aí você olha uma foto de 3 meses atrás, de 6 meses atrás, você fala, olha, está havendo mudança, eu não tinha percebido. Por quê? É aquela gotinha todos os dias, aqueles milímetros que nós avançamos todos os dias, que é tão pouquinho, né? Mas a gente olha para trás e já passou, olha, metros, centenas de metros, quilômetros, né? Dezenas de quilômetros, olha como que nós já avançamos. Então o progresso nos realiza, nós precisamos de progresso. Você precisa viver dessa forma intencional, não buscando ver agora um resultado, não tentando medir, ó, já avancei, ó, tanto aqui, ó, já cresci tanto. Não, você está percebendo, você está vendo, você não vê quanto nem onde isso vai dar, mas você sabe que você está avançando todos os dias. E para isso acontecer, nós precisamos sair daqueles padrões, Deus nos quer distantes daquela cultura errada, daquela cultura antiga, daquela cultura perniciosa, daquela cultura que nós nos acostumamos dos nossos familiares, amizades, padrões que nós aprendemos ao longo da vida. Deus nos quer distante de tudo isso, porque nada disso aproveita, nada disso vai realmente nos conduzir a uma grande vida. Olha aqui em Gênesis 12, 1. Então o Senhor disse a Abrão, fala comigo por gentileza, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, ok? E vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então o Senhor já começou assim, ó, sai da sua terra, sai do meio desses parentes, sai da casa do seu pai. Vocês lembram quem foi o pai de Abraão, pessoal? Quem foi? O Terá. O Terá, vocês lembram, né? Ele tem 2 versículos que falam da vida dele. Você imagina você ter... Não precisa ser a idade de Terá, não. A idade que você tem. 30, 40, 50 anos, 60 anos. E tudo que nós temos para falar de você são 2 versículos. O fulano nasceu e morreu. Imagina só.
E para ficar pior, esse homem viveu 200 anos, 205 anos. E tudo que nós temos para falar desse homem é que ele saiu de um lugar para ir para outro e parou no meio do caminho. Então o Senhor já deu uma linha muito clara para Abraão. O padrão que você tem que seguir não pode ser o dessas pessoas, o do seu pai. Seu pai é uma prova de uma inconstância. Seu pai é a prova de alguém que não continuou. Seu pai não é um bom exemplo, Abraão. Ele pode ter sido um homem honesto, um homem íntegro, mas ele não foi um bom exemplo para você que tem coisas grandes para você. Então pode ser que a gente até tenha algumas influências na nossa vida de pessoas que foram bacanas. Não é todo mundo que convive só com gente malandra, sem vergonha. Não, tem aqueles, né, que são trabalhadores, foram pessoas honestas, mas não é o padrão que Deus tem para nós. Às vezes é aquele padrãozinho que parou ali, parou no tempo, não quis mais, não evoluiu mais. E por melhor que a pessoa seja, aquele não é o padrão que o Senhor tem para mim e para você. O Senhor quer um padrão super elevado. A palavra nos diz que nós estaremos sempre por cabeça, por cima. Por cima e por cabeça, então sempre no alto. Então não faz sentido para o povo de Deus, aquele que diz que serve a um Deus tão poderoso, tão grandioso, está numa vidinha qualquer, medíocre, por cauda, sem vitória. Isso daí não tem sentido. O povo de Deus não tem sentido viver assim. Então saia da sua terra, saia dos seus parentes, saia da casa do seu pai e vá para outro lugar, vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então esse homem viveu mais de 200 anos e não temos nada de relevante para falar dele. Então uma mensagem que nós precisamos entender. Por mais que nós tenhamos muitas oportunidades, quanto mais um homem de 205 anos, quantas milhares e milhares de oportunidades que ele teve. E nós podemos jogar todas elas fora por causa de uma falta de consistência nas nossas decisões. Por conta de nós pararmos nos lugares errados, de começarmos coisas e pararmos nos lugares errados. Então Deus, para criar aquele povo, para estabelecer uma nação, a nação de Deus, Deus tinha que tirar o Abraão de lá. E nós precisamos trazer para a nossa vida. Abraão já venceu, já teve as lutas dele e as vitórias dele. E o que a gente aprende com isso? O que você tira para a sua vida? Quais os padrões que você tem carregado? O que a gente tem que sair? De perto de quem? De qual lugar? Padrão do lugar, padrão até geográfico, mudar mesmo, de região, de local mesmo. Né? Isso pode ser muita coisa, pode ser a casa que às vezes você mora com alguém, pode ser a empresa com quem você trabalha, a pessoa lá que está uma cultura daquele lugar, né? Não sei. Muitas vezes o senhor está falando, não é o padrão somente aqui dentro, é o padrão aqui fora, é o círculo de amizades. Só que você ainda carrega amizades do passado, mas são meus amigos de infância, mas é tudo gente que não venceu, né? Até sabe contar piada engraçada, tá? Mas não é exemplo de vida. Até tem umas histórias divertidas lá de quando era criança, adolescente, mas não saiu de lá. Então já foi, o tempo passou. Aquelas pessoas não quiseram crescer, não tiveram ambição para mais e às vezes você está parado lá, está estagnado junto com elas. Está com aquelas amizades ainda, aqueles padrões errados. Então nós precisamos sair do lugar geográfico, sair daquele lugar espiritualmente estagnado. Às vezes pode ser que você até veio de uma família de crente, por exemplo, mas é aquela cultura que não sai do lugar, que aceita tudo, que não luta, que é vitimista, é a luta eterna, a guerra eterna, mas está sempre perdendo, nunca tem progresso. Então a gente tem que
trazer para a nossa realidade. Aqui o Senhor falou, ó, sai da sua terra, sai do meio dos seus parentes. Então sai do lugar geográfico, sai do meio dessas conversas, desses padrões de vida, que eu vou te mostrar um lugar novo, um novo padrão, vou abrir a sua mente, vou te mostrar coisas diferentes, coisas novas. Aí sim nós podemos ser usados, aí sim eu vou poder usar você, porque você vai arejar a sua mente, você vai viver coisas novas, experiências novas, você vai abandonar aquele velho padrão. Então eu preciso sair, eu preciso romper. E não é fácil, é o lugar que ele conhecia, é o lugar que ele estava acostumado, com as pessoas que ele já estava acostumado, com a terra, o clima, os negócios que ele fazia, tudo já estava confortável para ele. Então essa mudança não é fácil, mas é necessária. Às vezes a gente está procrastinando decisões que a gente, não quero desagradar, não, mas é que eu estou acostumado. É porque, o que é? A zona de conforto. Está confortável, já sei, já conheço, já sei lidar com isso, já conheço essa área, já conheço essas pessoas. É chato, é difícil o novo. Você vai para um lugar novo. Né? A gente lembra quando era criança, quando mudava de escola, aqueles dias assim confusos, né? Às vezes as pessoas, os coleguinhas não vinham conversar, a gente ficava meio deslocado, mas depois passava. Então é ruim, é desagradável. Você entra numa empresa nova, né? Aquela cultura, você não conhece as pessoas, você meio que não sabe, você está meio deslocado. É assim mesmo. Mas depois você entra no esquema, você entra na rotina, você entende as coisas. Então, aquele começo é complicado. Então, para que Abraão pudesse cumprir o propósito que Deus tinha para ele precisou sair. Se nós queremos realizar, cumprir o propósito que Deus tem para nós precisamos sair. Nós precisamos nos abrir a mente, desenvolver. E algo que a gente já falou algumas vezes sobre isso, é sobre como têm sido as nossas escolhas, as nossas decisões. A gente já passou da metade do ano. Como é que foi esse nosso ano até este momento? Quantas coisas que talvez nós já desistimos desde o começo do ano e que nós não retomamos elas? Quantas coisas que você se comprometeu no começo do ano, no final do ano passado, e que você, infelizmente, você abandonou. Que você simplesmente deixou. Depois eu vejo, depois eu penso, não estou preparado, não estava na hora, e a gente começa a apresentar uma série de coisas. A gente já falou também sobre isso, que lamentavelmente, das pessoas que traçam suas as chamadas, né, resoluções de ano novo, né, o que ela vai mudar, o que ela vai fazer, né, e a gente sempre faz, né, o que vai ser para cuidar da família, cuidar da saúde, o que eu vou fazer espiritual, o que eu vou fazer para Deus, tal. Lamentavelmente, mais de 90% das pessoas, elas desistem. Antes de quando, pessoal? Antes do meio do ano? Antes de quando? Vocês lembram? Hã? Antes de janeiro. Na metade de janeiro. Não é triste isso, pessoal? Você faz aquele monte de projeto, não, vou fazer assim, vou me posicionar nessa área, vou acordar mais cedo, vou ler, vou treinar, vou ter esse dia aqui para fazer isso, vou ter o dia do jejum, o dia de ficar com a família, eu vou trabalhar dessa forma, vou sair mais tarde, entrar mais cedo, tal, vou me posicionar. Antes da metade do primeiro mês, mais de 95% das pessoas já desistiram. Isso é complicado. Isso é complicado. Porque é triste. Porque muitas pessoas têm repetido esse padrão terrível, ano após ano.
tem repetido esse padrão de desistência na vida, em todas as áreas, ano após ano, porque eu não consigo ser disciplinado em uma área só. Eu vou ser disciplinado em todas. Eu não consigo ser indisciplinado em uma área, eu vou ser em todas também. Se eu sou indisciplinado na minha vida espiritual, eu serei em todas. Se eu sou disciplinado na minha vida espiritual, eu serei em todas. Porque você leva a disciplina para todas as áreas. Porque se torna o padrão, se torna um novo padrão. Então é muito triste ver que ainda, por mais que a gente fale tanto sobre isso, sobre a mente, sobre a consistência, sobre uma fé com obras, infelizmente muitas pessoas ainda não quebram isso, não saem. E é isso que nós temos que, com essa palavra, que a gente precisa trazer para a nossa vida. O que é que a gente tem que sair? De perto do quê? Quais os velhos padrões que nós ainda carregamos que impedem da nossa vida progredir? Que trazem para a nossa vida um sentimento de estagnação, um sentimento de frustração, um sentimento de que nada está acontecendo, porque não está mesmo. Porque nós quebramos os plantios. Muitas vezes a gente está lá, a gente se começa, eu quero a mudança, eu quero a mudança, eu quero a mudança, mas eu não saio daquele padrão, eu não estabeleço o negócio. Olha só que coisa triste. 95% até o dia 15 de janeiro já parou. Isso é complicado, isso é triste. E nós não podemos mais aceitar isso, viver um ano após o outro reclamando das mesmas coisas, ou pelo menos algumas delas sendo as mesmas coisas, não todas, talvez alguma teve uma força maior, você foi lá e tirou, mas já arrefeceu de novo, já esfriou novamente. E aí mantém, ano após ano, pedindo as mesmas coisas, reclamando das mesmas lutas. Eu nunca saio dessa luta, claro, eu nunca luto ela. Eu estou sempre aí convivendo com esse problema. É claro que eu não vou viver a vitória desse problema. Eu não luto contra ele. Eu não mudo a minha mente, eu não mudo os meus plantios, eu estou sempre jogando a semente errada. Por quê? Por que fica um ano após ano nessa repetição de padrões errados? Porque não houve a renovação da mente. Fala comigo, por gentileza. Sem renovação mental, não é possível evoluir, nem obter progresso. De novo, por favor. Sem renovação mental, não é possível evoluir e nem obter progresso. Então, muitas pessoas vivem assim porque elas não quebram esse padrão da derrota. Elas continuam acreditando naquelas mentiras e vivendo os mesmos resultados frustrantes. Olha aqui, por favor, em Hebreus 12, 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria, fala comigo, no momento, mas sim de tristeza. Fala comigo, mais tarde. Ok? Produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria naquele momento, no começo, mas de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, a disciplina, ela exige um desconforto. A disciplina, ela exige que eu quebre algum padrão e assuma um novo padrão. Então ela vai gerar um desconforto. Não é motivo de alegria. É chato, é difícil, é assustador, é desconfortável. Porém, o mais tarde é o que importa. Ela vai produzir frutos, porque tudo eu estou produzindo um fruto. Mas o fruto da indisciplina é exatamente o que muitos têm vivido. Os problemas que nunca terminam. Porque são os frutos da indisciplina, mas o fruto da disciplina vai produzir o fruto de justiça e paz. Então nós precisamos ser discípulos de uma grande vida. Fala comigo, discípulo de uma grande vida.
Fala comigo, mudar dói. Mais forte, mudar dói. Não mudar dói mais ainda. Então, a disciplina no começo não é motivo de felicidade, mas depois será. Então eu preciso mudar, e mudar dói, porém não mudar dói muito mais. É aquela história, né? Eu posso pagar agora e colher uma vida inteira. Ou eu posso querer sempre colher o que eu não plantei e nunca ter progresso. São aquelas pessoas que vivem na impulsividade, sempre quebrando etapas, sempre assim, ou seja, está sempre numa coisa patinando. É igual aquele carro que está na lama, ele está patinando, está girando lá o pneu, mas ele não sai do lugar. Porque ele está sempre fora do prazo, do tempo, ele não está passando pelo processo da forma correta. E a disciplina, ela vem da palavra discípulo, aluno, aprendiz. Então nós precisamos ser discípulos de uma grande vida, alunos de uma grande vida, aprendizes de uma grande vida. Nós precisamos trabalhar isso na nossa vida. A disciplina, ela vem desse rompimento com algo que a gente não estava acostumado, por isso que ela é ruim. Por isso que no começo ela é difícil, ela é desagradável. Mas ao longo do tempo nós vamos observando e vivendo aqueles frutos de paz, aqueles frutos de justiça, para quem pratica essa mudança, para quem acredita nesse rompimento. Então, o que o Senhor falou para Moisés, para Abraão? Saia dessa terra, saia desse padrão. Vá para o desconforto, vá para o deserto, vá para coisas novas, vá para perto de outras pessoas, vai ter experiências diferentes que serão desagradáveis no começo, mas você vai ver o tempo vai dizer o tipo de fruto que você está colhendo. Então fala comigo, eu fui feito para brilhar, nós fomos feitos para brilhar. Logo, o que acontece quando eu brilho? Essa luz, ela vai brilhar com mais intensidade em lugares que estão nas trevas. Então, se você está num lugar que é mais difícil, que é mais complicado, pela cultura daquele lugar, pelas pressões daquele lugar, quanto mais força você tiver para estabelecer esse novo padrão, mais você vai brilhar. E é claro, né, quando a pessoa se destaca, aí que joga pedra. Aí que vai tentar queimar aquela luz. Aí que vai tentar tirar do caminho. Mas isso é um bom sinal. Isso é um sinal de que você está se destacando. Porque se ninguém tenta te acertar, ninguém te critica, ninguém tenta jogar pedra, é porque não está fazendo diferença. É porque não está havendo luz, não está havendo diferença na sua postura com as demais pessoas que estavam lá. Então nós precisamos trazer para a nossa vida da mudança de cultura. Mudar o lugar em que eu estou. O lugar em que eu estou espiritualmente, mudar o lugar que eu estou mentalmente, intelectualmente, mudar o nível de disciplina, de comprometimento que eu estou. Então nós precisamos analisar uma série de coisas. O que é que, ano após ano, por exemplo, nós continuamos lutando. Que a gente acredita em mentiras do diabo, que é o meu jeito, né? Eu sou assim mesmo, eu sou mais fechado, eu sou mais tímido, eu sou mais introvertido. A gente tem características. Mas a Bíblia mostra todos os tipos de personalidade, todos eles foram vencedores, todos eles tiveram rompimentos. Então, não acredite nessas mentiras. Não acredite que porque parece mais tímido, mais introvertido, é porque é o jeito dele. Não, a gente pode sair do mesmo jeito. Cada personalidade que a gente vê na palavra, a gente vê homens poderosos, pessoas incríveis. A gente não vai falar só do Paulo, nossa, porque o Paulo era determinado, era colérico, era agressivo nas coisas, é determinado. Não. Moisés foi o maior líder que já existiu. O Pedro, olha as mudanças do Pedro, um instável, volúvel para rocha. Continua sendo uma pessoa que tinha uma característica, né, dos sanguíneos,
né? Aquela influência dele e aquela impulsividade. Eu imagino ele que era aquele tipo de pessoa que cortava os outros enquanto eles estavam falando, né? Que falava mais alto que os outros. Eu imagino o Pedro assim. Mas olha o homem que ele se tornou. O Daniel, eu imagino Daniel era um homem extremamente mais quieto, mais estudioso, mais focado no trabalho. Você vê ele muito focado assim, ele era excelente em tudo que ele fazia. Você não vê coisas que ele tinha muito trabalho com as pessoas, né? Tipo, igual o Pedro, que era influente, estava com o povo e tal. Não, mas ele estava lá, no dia a dia, convicto, sério, no trabalho dele, sendo eficiente. Então eu imagino ele mais fleumático, talvez, mais na dele, mas extremamente determinado, extremamente disciplinado. Então cada um deles foram pessoas extraordinárias. Então não acredite nisso, isso é mentira do diabo. E acreditando nessas mentiras, é onde a gente muitas vezes deixa de agarrar oportunidades, porque a gente fala assim, não, isso não é para mim. Isso não, eu acho que não. E às vezes é isso que Deus está te empurrando, te impulsionando, para você ir lá e pegar e fazer algo. E muitas vezes você está lá deixando, porque medo, desconforto, sai da sua terra, sai dos seus parentes, sai desse padrão. Para de acreditar nisso, vai para coisas novas. Senhor, abra portas para mim. Senhor, me dá oportunidades. Senhor, muda a minha vida. E o Senhor está te dando. Vai entrar naquele lugar, vai para aquela situação. Aproveita essa chance. Não, mas deve ser outra coisa, não deve ser aquilo lá não. Deve ser outra coisa. Porque isso não é para mim. Enquanto a gente vai perdendo oportunidades, o Terá, pessoal. Falamos do Terá agora. O Terá viveu 200 anos e não fez nada. Porque talvez o Espírito tenha impulsionado ele para várias coisas e ele simplesmente disse, acho que não. Vamos parar por aqui, vamos ficar em Arã mesmo, né? Tá bom. Tá bom. Por que não? Aqui é bacana também, por que não? Aqui, pelo menos aqui está pertinho, eu já conheço também, né? Não está tão longe. Já saí, viu, Deus? Já saí, eu já fiz um pouquinho. Não fui lá até a terra que o Senhor está falando aí. Mas eu já andei um pouquinho. Mas Deus não disse isso. Deus disse, vá lá, faça isso, assuma isso, rompa. Então não é assim, homeopático. Não, eu andei um pouquinho, Senhor. Eu saí de Ur, eu parei em Arã, e tá bom, eu obedeci, eu fiz um pouquinho, eu avancei um pouquinho. Será que a gente não fala isso para Deus também? Olha, Senhor, eu não mudei tudo, mas eu já mudei bastante. A gente fala isso. Eu sei que fala. Porque assim, é do ser humano. A gente faz um pouco e a gente acha, tá bom assim, já fiz bastante. Não, Deus quer mais de nós. Deus é um Deus tão incrível que Ele está sempre nos empurrando. Ele está sempre nos forçando a coisas maiores, porque Ele não quer um povo frustrado, Ele não quer um povo derrotado, Ele não quer que o ímpio cuide de tudo, tenha as riquezas, esteja aí no comando das coisas. Não, Ele quer que o justo esteja lá. Porque pela falta de atitude, de ambição, muitas vezes, dos crentes, é que o mundo está como está. A culpa é nossa. Porque não fomos assumindo as áreas da nossa vida. Não fomos assumindo lá no trabalho, não assumimos na nossa família, no nosso casamento, não assumimos a criação dos filhos. E está como está por conta dessas omissões. Não quero me envolver, não gosto disso, não quero confusão, não. É isso, o espinheiro dominou tudo. O espinheiro dominou tudo. Nas escolas, na justiça, qualquer lugar. Na mídia, né? Na mídia nem se fala. O tanto que já dominou. Por quê? Porque enquanto o ímpio estava aí estudando, estava crescendo, estava aí estabelecendo as suas doutrinas, a sua cultura, tinha muito crente aí que falava, não vou estudar não. Você já deve ter ouvido isso. Não vou estudar não, Jesus vai voltar.
Quem já ouviu isso? Isso é antigo. Para que isso? Jesus vai voltar. E ficou lá. Não, não quero isso não, não quero problema, não quero isso daí. Política, isso daí não é para mim não. E não é para mim, não é para mim, não é para mim. O ímpio foi conquistando os cargos mais importantes, porque não tinha justo lá para dirigir. O ímpio foi dominando nas escolas. Porque eu não quero confusão, não quero brigar com ninguém. É tão desgraçada essa história aí que a gente aqui nos nossos trabalhos de hospital, os caras não deixam fazer oração pelas pessoas que pedem. É que a gente chega assim, bota a mão na cabeça, a pessoa está dormindo, o que é isso? A pessoa chega lá, não deixa orar. Mas já provou aí que os trabalhos lá de candomblé também pode servir como cura espiritual. Quando a gente estava indo nos hospitais, muitas vezes aqueles caras de capelania, que era muitas vezes pastor, é que ficava enzicando com os obreiros. Então assim, é uma vergonha. É uma vergonha. Eu vi ontem que não saiu da minha cabeça isso. Não sei se vocês viram aí um imbecil, um filho do diabo, pegando um bebezinho recém-nascido, fazendo dancinha com ele na bolsa da enfermagem do bebê, acabou de nascer. Não sei se vocês viram essa. Tomara que vocês não venham. Aquela bolsa de enfermeiro, que parece um canguru, sabe? Tinha um bebezinho recém-nascido e fazendo gracinha, dançando. Olha na mão de quem? Você acha que um cara desse, ele não é exatamente aquele tipo de cara que apoia aborto, que apoia essas abominações? Por quê? Porque não tem respeito à vida. Não tem respeito pela vida das pessoas. Não tem respeito por uma criança que acabou de nascer. É um trem que se deixar na mão de um filho do diabo desse, ele joga na descarga. Por quê? Porque vai entrando o padrão errado, vai entrando essas desgraças, e não tem um homem de Deus, não tem uma mulher de Deus para se posicionar. E vai entrando, e daqui a pouco não tem mais volta, porque o espinheiro dominou tudo. E o que sai do espinheiro? Fogo. Sai fogo. Sai opressão. Sai isso daí que a gente vê hoje em dia, coisificando o ser humano. É só um pedaço, é uma massa de tecido. Eles chamam isso, eles chamam os fetos de uma massa de tecido, ou seja, eles vão coisificando, eles vão tirando a percepção de que aquilo é vida, de que aquilo é importante, de que aquilo tem uma coisa preciosa. Isso é uma abominação. Mas cadê os cristãos? Cadê o nosso povo se posicionando? Mas não. Muitas vezes entrava naquelas conversas de faculdade, naquelas conversas de empresa, que as pessoas iam falando aquelas bobagens, e muitas vezes o crente, ouvindo aquelas bobagens, não se posicionava. E o que dava a impressão quando a gente se cala? Que parece uma unanimidade. E às vezes ali só tinha uma ou duas pessoas, mas tinha mais umas 5 lá que não acreditava, mas por não ter alguém que se levantava, o outro também não se levantou, o outro também não se levantou, e também a gente acha que a gente está sozinho. Quando a gente não se posiciona, a gente acha que a gente está sozinho. Só eu penso assim, eu sou um ET. Eu sou extraterrestre na Terra. Não, mas não é não. É porque boa parte das pessoas se acovardaram. E esse povo barulhento, eles gostam de chamar atenção, eles gostam de qualquer coisa que você fala te acusar de chamar de um monte de nome. Aí as pessoas vão se intimidando, não quer confusão, mas aqueles lá já estão estabelecendo. Está fazendo todo mundo acreditar que a gente é minoria, que isso é coisa do passado, que isso não funciona, quando na verdade não é minoria. A maioria das pessoas não pensa do jeito que eles pensam, mas por conta das omissões, não se levantam.
E o que acontece? Vão ganhando território. Então, quando a gente não sai daquele velho padrão, a gente nunca vai iluminar. Ah, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. É bonito de falar, é poético. O Senhor fala coisas lindas, mas fica só na Bíblia. Fica só na beleza da Bíblia. Na beleza das palavras de Jesus. Porque quando é para a gente salgar, o que é sal? Você faz a diferença. O que é luz? Você se destaca. Você não faz. Não faz a diferença. O fulano está falando bobagem, você está lá. Não quero confusão. Uma coisa que eu aprendi com as minhas próprias experiências é que esse negócio, não vou falar nada porque isso daí ele não vai mudar mesmo, deixa pensar do jeito que está, isso daí volta como um problema pior para você. Eu aprendi com as minhas próprias experiências. Quando a gente não lida com a situação naquele momento, que a gente acha, vai dar até preguiça de querer conversar com esse fulano, com esse sujeito, com essa situação, né? Dá até preguiça. Aquilo vai voltar contra você. Aquilo vai voltar de uma forma pior, porque você não teve o confronto certo, na hora certa, não aproveitou o momento certo daquilo. Então, quando nós não agimos na coisa certa, naquele momento, aquilo vai voltar. E é o que está acontecendo. As pessoas não foram tratando com as coisas lá no passado e está voltando agora. Voltou de uma forma muito pior, muito mais agressiva. Então não aceite fazer parte de um sistema falido. Vamos estabelecer de uma vez por todas a cultura do reino. Porque o que traz realização para nós é ver o tipo de pessoa que nós estamos nos tornando, que a gente não está pronto. Mas é tão legal quando você começa a perceber o tipo de pessoa que você está se tornando, os progressos que você tem alcançado, os progressos que você está estabelecendo, os novos sonhos que você está tendo, os testemunhos que você está vivendo. É tão gostoso. Fala comigo, o progresso é o mesmo que felicidade. De novo, o progresso é o mesmo que felicidade. Então, os progressos na nossa vida, elas nos trazem felicidade, alegria, porque você está vendo, nossa, minha vida está caminhando, está andando, olha só. Está de pouquinho em pouquinho nesse momento, mas é assim mesmo. Daqui a pouco chega um momento que você expande, que você explode, que você estoura. Porque você passa anos, como dizem, né? Anos mais escondidos. Chega um momento que você sai. Jesus passou 30 anos escondido, mas ele saiu. Moisés teve 80 anos de preparação, mas chegou o momento que ele saiu. Você não precisa levar 80 anos para sair. Você não precisa levar 30 anos para sair. Mas pelo menos 5, 10 vai ter que levar mesmo. Aquele processo, mas se eu nunca começo aquele processo, eu vou jogando para frente. Mas se a gente já tivesse começado esse processo, às vezes a gente já tinha ganhado 5 anos, 3 anos, 2 anos, 1 ano que seja. Mas simplesmente a gente não estaria no mesmo lugar. Então, se você tivesse começado lá a organizar suas finanças lá atrás, enquanto se apresentava, não, que eu ganho pouco, não, por conta disso, por conta daquilo, e mantido a sua fidelidade, organizado, não sido impulsivo nas suas compras, sido um ofertante, um dizimista, começado lá atrás, cuidar da sua saúde, cuidar do seu corpo, hoje você estaria com mais disposição, com mais energia. Se você tivesse começado ali atrás, mudar o seu investimento no seu casamento, o seu investimento com os seus filhos, você estaria no outro nível hoje. Mas vamos aproveitar. Ah, por que isso? Quanto tempo que a gente vai ficar esperando ainda? Ah, mas eu não fiz, e agora? Não, não fez, pronto, paciência. Vamos fazer agora. Porque muitas vezes as pessoas param nessa. É uma autocomiseração, um vitimismo tão infernal, que a pessoa não fez o que ela tinha que fazer na hora certa, agora que ela fala que ela queria fazer, ela fala que ela não vai começar a fazer porque ela já passou muito tempo. Mas e aí? Já foi mesmo, vai perder mais.
O Abraão perdeu vários anos, porque ele não aguentou aquela pressão, aquela coisa da Sara lá, que ficou falando, ai, Deus me esqueceu, Deus não me permitiu ter família. Você imagina, aquela goteira, né? Todo dia, durante meses, talvez, naquela cabeça, porque Deus não fez, Deus está demorando. Abraão, e aí, Abraão, cadê? O seu Deus não falou que ia dar um filho para a gente, Abraão, e aí? Tá bom, Sara, vamos resolver esse negócio, vamos chamar Agar aí, vai. Vamos então, já que Deus impediu, vamos formar família através de Agar. Vamos ver o que dá. Só deu errado. Só deu errado. Coisas que tem reflexo até hoje, de tão errado que deu. E Deus ficou mais de uma década sem falar com ele. Então, às vezes, a gente está aí perdendo mais tempo. Por quê? Por conta de atitudes que não foram tomadas antes. Então, vamos tomar atitude agora. Vamos tomar atitude agora. Não fiz. Não fez. Maravilha. Constatamos o óbvio. Não fiz. Eu vou permanecer mais quanto tempo nesse padrão de desistência? Eu vou permanecer mais quanto tempo nesse padrão de reclamação? Quanto tempo nesse padrão de apresentar só motivos para não fazer, só problemas, só instabilidade? É tão legal quando você começa, você vai lá no mais tarde, né? A disciplina no começo é motivo de tristeza, porém mais tarde a gente vê os frutos disso. Quando você vê os progressos alcançados na sua fé, os progressos alcançados na sua família, os progressos alcançados no seu corpo, os progressos que você vê no seu dia a dia, nos seus resultados, é tão maravilhoso isso. Por quê? Porque você está passando os processos. Olha aqui em Romanos 12. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Fala comigo, mas deixem. O que é deixar, pessoal? Permitir. Não é? Permita que Deus, então deixa, para de dureza, para de teimosia. Então não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme. É só você deixa no fluxo, deixa levar. Deixa a palavra entrar, deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Fala, mudança em meu modo de pensar. Ok? A fim de que experimentem, fala, experimentar. Você já foi na sorveteria e você provou uns 3, 4 sabores? Para ver qual que você ia escolher? Não foi? Então, é a mesma coisa. A fim de você já experimente. Deixa eu ver, o progresso. Eu vou mudando a minha mente, eu vou mudando os meus hábitos, eu vou mudando os meus resultados, e eu começo a ver progresso na minha vida. Eu começo a experimentar. O que Deus tem para mim? A boa, agradável e perfeita vontade. Então a vontade dele é somente coisa boa, somente coisa agradável, somente coisa perfeita para a minha vida. Então eu começo, olha, eu estou permitindo, estou deixando que Deus me transforme. Olha, a palavra está entrando, eu estou dando margem para as mudanças, eu estou parando de apresentar desculpas, eu estou parando de falar, mas é isso, mas por isso, mas é aqui no meu caso. Não, eu fiquei quieto, eu fechei a boca, eu só estou ouvindo. Como dizem os antigos, né? Deus te deu 2 orelhas para você ouvir mais e falar menos. Então eu estou permitindo, estou quieto. Eu estou deixando Deus transformar a mudança do meu modo de pensar. Então eu não estou mais indo para o problema. Eu não estou mais apresentando motivos. Eu estou indo para a solução. Eu estou indo para a obediência. Então eu começo a ver as mudanças na minha vida, nos meus resultados, na minha energia, nas minhas palavras, nos meus sonhos, na minha forma de trabalhar, na minha forma de lidar com as pessoas. Então eu estou vendo mudanças porque eu começo a experimentar, porque eu estou deixando Deus. Deixem, permita que Deus transforme por meio de uma mudança do modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então uma prova, eu começo a experimentar, uma prova do que eu posso viver, se eu crer e se eu obedecer. Então eu começo a crer, eu permito que o Senhor molde a minha vida, eu permito que a palavra faça parte da minha vida, e eu começo a experimentar. Tem aquele testemunho que minha mãe conta, né? Que quando ela aceitou Jesus,
que eu brinco, né, que ela foi obrigada a aceitar Jesus, que uma irmã foi lá e pegou no braço dela e levou ela lá para frente, né? E na época, né, geniosa que ela era, achou aquilo uma falta de respeito, uma invasão de privacidade, né? E ela, cheia de situações, de problemas, ela já contou esse testemunho algumas vezes, ela falando, né, que, né, foi lá, participou do culto, aceitou Jesus, beleza, mas voltou para a vida, para os problemas, para as coisas e tal. E ela não tinha se dado conta, o Espírito Santo ligou, deu um alerta para ela, um cutucãozinho, e ela tinha se ligado que já fazia talvez mais de uma semana que ela estava dormindo, porque ela não dormia. É a opressão, era eu nos problemas, e já fazia uma semana que ela estava dormindo depois que ela tinha aceitado Jesus. Então ela começa a experimentar. A gente não percebe que a gente vai voltar para a vida. A gente está na vida todos os dias. A gente não vê no começo nenhuma mudança, mas a gente vê no mais tarde. Isso mais tarde pode começar a acontecer já em uma semana. Às vezes você vai ver coisas daqui a 5, 10, 20 anos, mas que começaram hoje. É o que ela fala, né? É tão incrível que às vezes a gente olha para o nosso dia, para a nossa realidade hoje, e a gente não vê, meu Deus, o que eu vou fazer, como isso vai acontecer. Você olha um prédio desse, assim, essa estrutura tão abençoada, e imaginar que tudo começou lá naquela bicicletinha, indo sozinha, com uma criança nas costas. Nem ela nunca certamente imaginou nada disso. E hoje a gente também tem coisas na nossa vida que a gente talvez não consiga imaginar a proporção que isso pode chegar. E daquela vida difícil, complicada, que só mudam os desafios, a vida não fica mais fácil, só muda os desafios. Novo grau, novo mal, que ela sempre fala. Então, hoje, o que os inimigos, as dificuldades que nós enfrentamos, são tão complicadas quanto naquele tempo, mas são diferentes. E você, às vezes você olha para a sua fotografia atual, você vê, meu Deus, daqui, como é que eu vou sair disso? Como é que eu vou estar num outro patamar, dia a dia? Pagando o preço todos os dias, certinho, de todos os dias, sem limitar Deus, dando condições para experimentar. Estou experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não estou imitando o comportamento do mundo. Eu não estou falando só dos problemas. É o que eu falei na semana passada. Brasil, país do futuro. Como? Futuro aonde? O futuro começa em mim. Começa em você. É nas nossas mudanças internas que começa a sair as mudanças externas. Então hoje a gente vê um prédio desse, uma estrutura, transmissão, as câmeras. Meu Deus, quanta evolução, quantas coisas. Avançou milhares de anos-luz aí no futuro. Mas naquele momento que está vivendo, assim, meu Deus, isso é impossível. Isso é impossível. Mas como eu falei, acho que há umas 2 semanas dos heróis da fé de Hebreus, Abraão creu e viu e ficou feliz porque ele tinha enxergado que ele era um pai de nações, um pai de multidões, um pai de um grande povo, mas ele só teve um filho, o filho do Isaac, o filho da promessa. Um filho, e eu sou pai de multidões? Claro. Um filho da promessa, de um homem que era impotente, de uma mulher que era estéril, ambos velhos, de 100 anos, praticamente os dois. Claro, se Deus fez um milagre, Ele não vai fazer os outros milagres? Se Deus cumpriu uma parte da promessa, Ele não vai cumprir o restante da promessa? Não, Ele já tinha começado, Ele já era pai de multidões, Ele já tinha iniciado aquele povo, mas começou em um. E hoje, através dessa da bicicletinha, das dificuldades,
Quantos milhares de pessoas são afetadas, abençoadas todos os dias? E quantos milhões de pessoas já foram afetados ao longo da vida? Ao longo aí desses, não sei quantos anos aí, 26 anos, 27 anos de ministério. Quantas pessoas já foram afetadas? Mas comece em alguém. E você pode ser esse canal de bênção. Quando você dá condições de experimentar, de permitir, de deixar que Deus transforme pela mudança da nossa mentalidade, você pode ser o primeiro da sua família a fazer coisas extraordinárias. O primeiro da sua casa a ser uma pessoa que foi sentenciada a uma vida medíocre, pequena e miserável. Então, qual o padrão que nós temos imitado? Nós temos levado a cultura do reino ou imitado a cultura do mundo? Fala comigo, por gentileza. Nada mudará se não houver renovação mental. Nada vai mudar. Nada vai mudar se eu tiver o mesmo padrão de pensamento do mundo. Eu estou imitando o comportamento do mundo. Nada vai mudar se eu tiver o mesmo comportamento, o mesmo padrão de pensamento dos meus familiares. Nada vai mudar se eu mantiver o mesmo padrão de pensamento dessa multidão de cristãos que não romperam, de crentes que não romperam, de crentes que são miseráveis, são fracassados, são infelizes, são derrotados, que não vivem a vida abundante que Deus preparou para nós. Nós fazemos o que nós acreditamos. Então, se não houver renovação mental, os meus hábitos e, consequentemente, os meus resultados também não mudarão. Porque nós vamos fazer aquilo que nós acreditamos. Se eu não acredito nesse novo padrão, nessa renovação mental, então eu fico com a minha velha programação, os meus resultados serão os mesmos e a minha vida será a mesma para pior. Nunca a mesma para melhor. Só pior que está não fica, né? Só pode piorar. Pode ficar igual, se tiver sorte, mas a tendência é que vai ficar pior. Porque à medida que a gente vai passando, o tempo vai passando e a minha mente vai ficando mais enrijecida, mais dura. A mudança vai tendo mais dificuldade para entrar. Então, pessoal, o que tem travado, limitado o nosso crescimento? Não espere o momento perfeito. Sabe por quê? Fala comigo, ele nunca chegará. Nunca vai chegar o momento perfeito. Nunca vai chegar esse momento perfeito. Eu sempre tive uma natureza muito retraída e de não querer lidar com coisas que eu tinha que lidar com pessoas, mais ou menos como eu tinha falado ali do Daniel, né? Mais para trabalho e menos com pessoas, mas em todo lugar tem pessoas, né? Até o cara que mexe com TI, ele tem que lidar com pessoas. Então, é esse crer, esse desafiar. Eu lembro dos primeiros cultos que eu fiz, eu quero crescer muito mais, eu ainda tenho muito que desenvolver no conhecimento, na unção, uma série de coisas, mas eu fico lembrando dos primeiros cultos que eu fazia, tão travado assim, tão duro, e tudo é desenvolvimento. É tão incrível, né? A gente acredita em umas bobagens, você fala assim, não, porque eu não estou preparado. Quando que eu vou me preparar se eu não começar? Não é verdade? Tudo que você for começar na vida, igual você fala, a pessoa fala, não estou preparado para ter filho. Você só vai ficar preparado quando você tiver o filho. Ué, alguém sabe cuidar de um filho sem ter um filho? Ué, não tem sentido. Não estou preparado para enfrentar a situação. Tudo que nós formos começar, nós seremos inexperientes. Porque eu estou esperando, não tenho que esperar, não vai mudar nada. Eu não vou ficar melhor, não vou ficar mais sábio, não vou ficar mais inteligente se eu não agir. Eu não vou ter mais coragem, eu não vou ter mais visão, eu não vou ter mais discernimento se eu não romper. Então, se nós não agirmos, se nós não cremos, se nós não iniciarmos algo,
nós ficaremos eternamente para trás. Como nós falamos no comecinho aqui, ó, de todas as resoluções que a pessoa faz no ano, 95% desiste até o dia 15 de janeiro. Então ela nunca vai ter uma grande vida plantando 2 semanas na vida dela. E os outros 350 dias do ano ela fazendo do mesmo jeito. Ela não vai viver o melhor ano da vida dela fazendo assim. A gente tem 365 dias no ano, a gente planta certo 15? Não. Não vai acontecer. Os problemas são sinais de crescimento. Os problemas são sinais de que choques estão acontecendo para a gente crescer, para a gente expandir. E se eu não enfrento isso, a minha vida não tem alegria. Por quê? Porque eu não vou ter progresso, eu vou ficar estagnado, eu vou ficar sempre no mesmo lugar. Então, para ter progresso, eu preciso abandonar os velhos padrões. Sai da sua terra, sai do meio dos seus parentes, saia dessa velha fé, saia desse tipo de vida, desse tipo de vocabulário, esse tipo de pensamento, para que eu tenha progresso. Vá para a terra que eu vou te indicar. E qual aqui que Deus tem para mim e para você? A boa, agradável e perfeita vontade. Uma grande vida. Mas para isso eu preciso ir para o meio do desconhecido. E às vezes nem é tão desconhecido, só é novo. Então, pegue essa mensagem. Para eu ter progresso, eu preciso abandonar os velhos padrões. Para que a minha vida flua, a minha vida ande, eu preciso deixar tudo aquilo que eu sei que não funciona, porque nunca funcionou. Então não faz sentido eu manter aquilo que não funciona e nunca funcionou como o meu estilo de vida, porque não vai funcionar. Então vamos nos levantar, vamos abrir a nossa mente, vamos olhar para as coisas certas, vamos tirar aquilo que é velho da nossa vida, vamos olhar para frente, vamos perseguir isso. O progresso. E o progresso vai exigir muito. O progresso vai exigir consistência. O projeto vai exigir não que você esteja medindo com a sua reguinha lá, ó, já avancei tanto. Não, você só faz. Você só vai. Você só vai. Aí, no mais tarde, eu vou ver os frutos de justiça e paz desse exercício, dessa renovação, desse foco. Mais tarde. Então, às vezes a gente perde muito tempo. Igual a pessoa começa uma atividade física, já percebeu? Ela tem uma balancinha lá, que todo dia de manhã ela está se pesando. Quantos gramas eu perdi? Quantos gramas eu perdi? Não. Aí você frustra, porque teve um dia que você esqueceu, você comeu um hambúrguer. Aí você voltou tudo, está inchado, reteu água, não está adiantando nada, não está adiantando. Não é isso o ponto. É você fazer todos os dias o que tem que fazer. E o mais tarde, daqui a 3, 6 meses, 1 ano, nossa, olha como que eu vou evoluir. Porque você parou de ficar lá medindo todo dia, aquela ansiedade. Não pode ver uma farmácia que já entra lá para ver quanto que está pesando. Não importa o horário do dia, o que você comeu, acabou de almoçar, viu uma farmácia, deixa eu aqui me pesar. Você está se enganando, você está se maltratando, na verdade. Né? Você está pegando uma coisa que você está com líquido, você não foi no banheiro, você está todo inchado e tal. Então, assim, é fazer o que tem que fazer todos os dias, sem ficar medindo lá com a reguinha, quanto que já foi. Não, o tempo vai mostrar para você o quanto você viveu, o quanto você progrediu, o quanto você mudou, o quanto a sua mente está aberta, o quanto você está mais feliz, o quanto você está mais determinado, o quanto você está mais corajoso, o quanto você está uma pessoa que ilumina, que faz a diferença, que é agradável, que é gentil, que não é aquela coisa carrancuda, aquela coisa fechada, aquela coisa medrosa. Não, o tempo vai mostrar, você vai ver no tempo certo das coisas, o Espírito Santo vai te mostrar, olha como você avançou. Olha para trás, olha como você cresceu. E aí você fica feliz. Aí você não quer mais perder aquilo. Você não quer mais desistir daquele processo. Você não quer mais voltar àquela vida de estagnação, porque agora você entendeu. Mas para isso a gente precisa ter o rompimento, ó. Aquele avanço, ó, aquele impulso. Mas aí eu continuo.
Não é aquele impulso dos duas primeiras semanas, mas o impulso que você vê e se acredita. E você não para mais de fazer aquilo que você vê que está funcionando. Amém, pessoal? Fique em pé com o seu propósito. Com seus olhos fechados. O que você tira dessa palavra para a sua vida? Sabe que, como a gente falou agora há pouco, será que nós ainda mantemos um padrão de desistência? Ano após ano, áreas da nossa vida, a gente parou de lutar, parou de querer crescer, parou de querer lutar por esse casamento, está só levando, empurrando com a barriga, parou de ter ambições, por quê? Aí fala, não tem ideias, não sei para onde eu vou, estou frustrado, estou desanimado, não gosto de onde eu trabalho, mas também não sei o que eu vou fazer. Sabe por que isso acontece? Porque o foco está exatamente nesses problemas que você está falando toda hora. Quando o seu foco for ser o melhor no seu trabalho, quando o seu foco for agradar a Deus, quando o seu foco for não olhar para a evolução do seu familiar, mas olhar para a sua evolução, você vai ver a diferença na sua vida e na vida de quem está perto de você. Porque você tira os olhos dos outros e foca em você. Eu vou mudar. Eu estou nesse lugar, eu vou dar o meu melhor. Eu vou ser o melhor nesse lugar. Porque o progresso traz felicidade, pessoal. Às vezes você está infeliz aí no seu trabalho, porque você está estagnado. Porque você viu o fulaninho que chegou faz uns 3, 4 meses, já foi promovido. Por quê? Porque o cara está agressivo lá, ó. Está pegando as coisas erradas, está ajustando, está produzindo, está trazendo retorno para aquele lugar. E ainda Deus está guardando e está te abençoando, que está lá ainda. Então se você está lá, você é o justo. Você é o crente lá. Não é para você passar despercebido, chega, vai embora, nem sabe. Ó, fulano veio hoje? Não sei, está aí. Procura ele. Ele veio? Não sei. Não, você tem que ser indispensável. Quem te conhece tem que ficar com saudade. Cadê o fulano? O negócio está meio devagar hoje aqui, ó. Cadê ele? Porque quando ele está aqui, o negócio é dinâmico, o negócio flui, o negócio tem bênção. Ele está sempre atento, sempre alerta, observando tudo, os detalhes, entrega antes do prazo, vende mais que todo mundo, está lá fazendo ligação, está lá acompanhando, está dando retorno. É por isso que muitos ficam chateados, infelizes, que vão para o trabalho como se estivesse carregando uma pedra na perna, de tão desanimado. Por quê? Porque espera que Deus vai simplesmente falar... Vai o patrão, ó, vem aqui, vou te dar uma promoção, você vai ganhar 10 vezes mais. Eu não faço por onde? Por que Deus vai fazer isso? Não, porque Deus vai soprar meu nome. Para quê? Qual a diferença que nós fazemos? Vai soprar meu nome, eu vou trabalhar naquela empresa. Naquela empresa, a exigência é super alta. É bem mais alta do que essa que eu estou. Se eu entrar com esse padrão lá, eu vou ficar quantos dias lá? Não fico um mês. Então Deus não quer nos derrubar. Deus não quer nos envergonhar. Deus não quer nos humilhar. Ele quer que nós venhamos a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade para mim. Para a minha vida. Mas cadê a minha condição? Eu dar a condição a Deus. Senhor, ó, eu estou estudando. Eu estou observando isso, eu estou trabalhando, eu estou me desenvolvendo, eu estou aprendendo mais nessa área, eu estou me desenvolvendo nessa área, eu estou conhecendo mais sobre isso, eu estou avançando, eu estou buscando, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou colocando no propósito isso, eu estou investindo realmente energia certa nessa área. Então me responda, Senhor. E Deus vai te preparar uma oportunidade. E ao invés de você falar, não sei, não estou preparado, opa, é minha. É minha. O que vai ganhar quem enfrentar esse gigante?
Ah, vai ganhar isso, isso e aquilo. Opa, eu vou lá. As oportunidades estão aí. Davi falou, quem atacar primeiro os jebuseus vai receber o comando do exército. O Joabe já correu. Podia ter sido qualquer um. Joabe não fazia parte dos três principais. Mas ele correu mais que esses três. Tem o Jabezão, o Samar e o Eleazar. Tava lá os caras. Um matava 800, matou 800 sozinho, outro matou 300. Mas estava lá, o Joabe que ganhou o comando do exército. Mas tinha os três lá. Então você imagina o nível de competição que tinham esses caras. Então você quer ir num lugar alto, lá vai ter gente tubarão também. Mas você tem que ser mais tubarão do que eles. Tem que ser um tubarão maior do que já tem o tubarão lá. Não dá para você ser tubarão perto de sardinha. Onde tem sardinha não tem tubarão. Então se eu quero realmente uma grande vida, eu preciso despertar, pessoal. Preciso parar com essa fezinha medíocre, parar de reclamar, parar de ficar olhando o problema e olhar para Deus. O que Deus tem para mim? Ah, é derrota, é miséria, frustração? Eu já sei que não. Eu já sei que não. Então, se alguma área não está caminhando na minha vida, não é culpa de Deus, não. É culpa que talvez eu estou aqui, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Eu ainda estou imitando. Eu falo igual aos outros. Quando eu estou no meio do povo lá, eu estou falando palavrão, fazendo piadinha, falando mal do patrão, do chefe, reclamando da vida, falando de más notícias, de economia, de preço de não sei do quê. Eu estou imitando todo mundo, eu vou querer um resultado diferente deles. Sai da sua terra, Abraão. Sai do meio desses parentes. Eu continuo mantendo as velhas amizades. Eu continuo com aqueles amigos lá que não convém mais, aqueles amigos lá que eu sou casado e é tudo solteiro. O que vai dar isso? Só eu vou na igreja e todo mundo lá gosta da bagunça. Mas eu estou lá, que eles são divertidos. Onde vai dar isso? Não vai funcionar. Então tome essa decisão em nome de Jesus. Que tipo de homem você decide ser? Que tipo de mulher você decide se tornar? Não mude por 2 semanas, isso não é mudança. Antes do primeiro mês, as pessoas já desistiram dos seus sonhos. Quanto tempo ainda a gente vai desistir dos nossos sonhos? Deus não desiste de nós, mas muitas vezes nós desistimos de nós. Como que a gente vai fazer assim? Como que a gente vai terminar esse ano realmente incrível? Nossa, meu casamento está uma bênção, graças a Deus. Nossa, os meus filhos estão tão abençoados, graças a Deus. Nossa, eu estou vendo o progresso na minha vida, graças a Deus, olha que bênção. E não tem dificuldade, as dificuldades só vão aumentando, pessoal. Mas a sua força também só vai aumentando. A sua fé também só vai aumentando. A sua resiliência também só vai aumentando. É assim mesmo. A nossa força vai sendo renovada dia após dia. Porque aqueles que esperam no Senhor estão em movimento, mas também têm suas forças renovadas. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças e estão voando, estão tendo sonhos, estão correndo, estão em movimento, estão aprendendo, estão orando, estão jejuando, estão batalhando, estão assumindo coisas novas, estão progredindo, estão trabalhando para mais. Então as nossas forças estão sendo renovadas dia após dia, para que a gente vá mais alto, para que a gente corra mais, para que a gente não se canse, para que o Senhor seja o nosso guia. E eu não olho para o problema, eu olho para Deus, eu experimento. Eu vou experimentando, vou testando, vou conhecendo. Senhor, eu vou assumir mais essa, vou começar mais isso, eu vou assumir mais essa área, eu vou colocar força mais nesse ponto.
E você vai vendo o crescimento, o avanço em todas as áreas da sua vida. Antes você não via nada, agora você começa a ver um pouquinho em cada lugar. Daqui a pouco, olha que legal, olha que bênção. Olha, já avançamos quilômetros. Olha quem eu era e quem eu sou hoje. Olha como eu falava e como eu falo hoje. Olha como era a minha imagem e como é a minha imagem hoje. Olha como eram os meus resultados e como são meus resultados agora. Dia a dia. Dia a dia. Mais tarde. No começo é desagradável. No momento é motivo de tristeza. Porém, mais tarde eu vejo os frutos disso. Então não espere mais momentos, oportunidades, vai dando condição a Deus para ter oportunidade, vai trabalhando, vai se esforçando, vai meditando na coisa certa, vai declarando a coisa certa, vai fazendo, vai progredindo. Esse tem que ser a nossa fé, porque nós fazemos o que nós acreditamos. Se eu não luto, se eu não faço assim, é porque ainda não entrou. Ainda não entrou. Então tome essa decisão. Tome essa decisão em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós precisamos do Senhor. E eu peço, Senhor querido, eu peço que cada um aqui, que entenda isso, que trabalhe por esses progressos, porque o progresso nos realiza, o progresso nos traz felicidade. O progresso, meu Pai, nos traz força. Cada vez mais força para realizar mais, e realizar melhor, e realizar com mais agressividade ainda, com mais fé. Eu peço, Senhor, abra as nossas mentes, abra a sua boca e diga: Senhor, abra a minha mente. Senhor, eu nunca mais quero retroceder. Senhor, eu nunca mais vou retroceder. Senhor, eu não ajo mais assim. A partir deste momento, aquilo que eu vivia começando e desistindo, e aquele padrão desgraçado de desistência, eu não aceito mais esse padrão, eu não aceito mais voltar isso, não aceito mais voltar nesse ponto, eu vou só para frente, eu não vou mais olhar para isso, Senhor, eu não vou mais esperar um momento para isso, eu não vou mais esperar o Senhor fazer isso, eu vou fazer a minha parte, Senhor. Muitas vezes nós estávamos cegos, mas eu creio, Senhor, eu creio que palavras como essa vêm para nos abrir a mente e, de fato, Senhor, que haja a renovação mental. Que a gente venha sair daqueles velhos padrões, que a gente venha sair daquilo que nos deixa vagarosos, lentos, desmotivados. Não, Senhor, o Senhor não tem nada disso para nós. O Senhor quer um povo ágil, um povo dinâmico, um povo feliz, um povo que te ama, um povo que progride dia após dia. É esse o povo, meu Pai, é esse o seu povo, um povo especial, um povo determinado, um povo excelente, porque todos, meu Pai, os heróis da palavra foram pessoas extraordinárias, não porque elas nasceram com dons e talentos extraordinários, não, Senhor, simplesmente porque elas creram na palavra, naquilo que o Senhor disse. O Senhor disse para o Gideão que ele era um guerreiro corajoso. Ele não acreditava em nada disso. Mas ele se tornou aquilo, ele creu. O Senhor disse para Abraão que ele seria uma grande nação. Ele não ficou olhando para a idade dele, ele creu, ele simplesmente foi, obedeceu e andou e seguiu. Então não importa, Senhor. Não importa. Não importa a nossa idade, não importa a nossa condição atual. Importa se nós cremos ou não. E se nós cremos, meu Pai, no Senhor, é tudo o que nós precisamos. É tudo o que nós precisamos. Se nós cremos no Senhor, nós vamos trabalhar. Nós vamos nos esforçar. E o Senhor vai dar as condições. Eu peço, Senhor, abra as nossas mentes. Dá a visão a cada um, que saiamos daqui, Senhor, realmente com a força que nós precisamos, a força da fé, a força do Teu Espírito, nos dando capacidade e coragem para lutar cada vez mais, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, meu Pai, pega o seu propósito, por gentileza, eu declaro, Senhor, cada pedido
cada propósito, Senhor. Eu declaro as restaurações, eu declaro as mudanças, eu declaro, meu Pai, a mudança nessa mente, a mudança nesses resultados, a mudança nessa mentalidade, a mudança na vida, Senhor. Eu declaro as transformações, que nunca mais vemos a retroceder, meu Pai, que nunca mais vemos a falar do mesmo jeito, pensar do mesmo jeito, sentir do mesmo jeito e reagir do mesmo jeito, que dia após dia, meu Pai, a gente nem veja essas mudanças todas, meu Pai, mas que a gente olhe para trás, o Senhor nos lembre, e em algum momento o Senhor nos faça relembrar, e a gente veja, puxa vida, Senhor, que maravilha, que bênção, como nós evoluímos, como eu evoluí nessas áreas, meu Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem me dado graça, me ajudado, que nós venhamos olhar assim, Senhor, que a gente não fique mais pensando, Senhor, já aconteceu, vai acontecer, será que é hoje? Não, Senhor, é trabalhar, fazer todos os dias o que nós temos que fazer e confiar no Senhor, é sermos intencionais, é sermos pessoas intencionais. Eu te peço, meu Pai, que vejamos e venhamos ouvir, meu Pai, testemunhar tantos e tantos testemunhos, meu Pai, de pessoas que tomaram decisões de começar, meu Pai, e não voltar nunca mais naquele velho padrão, para que vejamos esse mais tarde na vida de todos nós, em nome de Jesus. Para que ano após ano, meu Pai, nós vejamos esse povo feliz, esse povo forte, essa geração poderosa, porque é o que nós temos declarado sempre, Senhor, nós deixaremos uma geração muito mais forte do que a nossa, mas para isso precisamos estar preparados, fortes, meu Pai, para que o espinheiro não domine mais, mas que a oliveira, a videira e a figueira estejam, meu Pai, ocupando os seus lugares em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus querido. Obrigado por essa palavra, obrigado pela mensagem, obrigado por essas vidas, meu Deus, obrigado pelos entendimentos que o Senhor nos trouxe nesta manhã. Muito obrigado por tudo, nós chamamos, amém, amém e amém.